que nós vamos ver aqui é o chamado progressivo, tá bem? Então, é da ideia de estar progredindo, mas progredindo aonde? Então, vamos lá. Esse movimento progressivo, ele apresenta velocidade positiva. Isso significa que o móvel ele está caminhando a favor da trajetória, tá bem? Então, vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem aqui essa linha azul, que é a nossa trajetória, no sentido da setinha positivo, e vamos pegar todos esses valores aqui em quilômetros, tá bem? Vamos partir da ideia que o nosso móvel está aqui na posição 20 e ele vai para a posição 80. Ele vai fazer isso com uma velocidade v, tá bem? Sempre constante, tá ok? Então, aqui ele vai ter uma posição inicial e aqui num tempo inicial. Então, um exemplo aqui, né? Às 13 horas, ele está nessa posição 20. E aí, quando temos aqui 14 horas, portanto, decorrido uma hora, ele foi para a posição 80, tá bem? Então, veja que essa setinha da velocidade coincide com essa, por isso que o movimento é progressivo. Veja, ele progride, ó, 20, 30, 40, 50, então ele vai crescendo na trajetória. Daí o nome progressivo, tá bem? Então, a velocidade aqui é ΔS sobre ΔT. Portanto, nós vamos ter o seguinte, ó, nesse caso, nesse nosso exemplo, essa velocidade vai ser posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Esses dados estão aqui, tá bem? Olha, o nosso espaço final é 80, o nosso espaço inicial é 20. O nosso tempo final é 14 horas e o tempo inicial 13. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter 60 dividido por 1. Então, essa velocidade vai ser igual a 60 km por hora. Esse mais está dizendo que o movimento é progressivo, caminha a favor da trajetória. Bem? O outro movimento é retrógrado, então vai ser o contrário do que nós acabamos de ver. A velocidade, no caso, é negativa e o móvel caminha contra o sentido da trajetória. Vamos representar aqui, tá bem? Então, se ele estava na posição 80, agora ele vai caminhar no sentido contrário à da trajetória. Veja que essa setinha está ao contrário a essa agora, tá bem? Então, ele vai regredindo nos marcos aqui, ó, 70, 60, assim por diante. Daí o nome retrógrado, tá bem? E a gente vai representar isso com velocidade negativa. Então, vamos lá. Ó, ele faz isso com a velocidade constante. Agora, ele está partindo da posição 80, tá? Vamos imaginar aqui num tempo de 16 horas, tempo inicial, e vai para a posição 20. Também gastou uma hora. Foi na posição lá às 17 horas. Então, de novo, o mesmo raciocínio, velocidade, espaço sobre tempo, tá bem? Essa velocidade, espaço final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Aí, substituindo os dados. Veja que o final agora, pessoal, é 20, tá bem? E ele saiu do 80, então é o inicial. Aqui você tem o tempo final, que é 17, menos o tempo inicial, que é 16. Fazendo essa continha, nós vamos ter menos 60 dividido por 1. Então, aqui, ó, o ΔS era mais 60. Aqui é menos 60, tá bem? Por isso que a nossa velocidade vai ser menos 60 km por hora. Então, esse sinalzinho aqui, ó, menos, ele tem significado físico. Ele está dizendo que o móvel está caminhando contra o sentido da trajetória. Então, aqui está o sentido da velocidade, aqui está o sentido da trajetória. Está ao contrário, tá bem? Então, aqui nós temos, podemos dizer, aqui nós temos a ida, aqui nós temos a volta. Tudo bem, pessoal? Com alguma dúvida? Então, vamos para frente. Olha lá. Nós vamos falar aqui da equação horária desse movimento, porque a equação horária permite a gente, ela permite, né, com que a gente consiga provisionar aonde o móvel vai estar, tá bem? Então, é uma função que vai relacionar o espaço com o tempo, tá? Esse F aqui, ó, é de função, então vamos falar disso, tá? Ó, seja um corpo, por exemplo, pode ser um carro, qualquer corpo em movimento, tá? Em relação ao referencial. Assim, na medida que o tempo passa,
as posições ocupadas pelo móvel vai variando, conforme a gente pode até ver aqui no exercício anterior, né? No fundamento aqui. A função f, tá bem? Ou equação matemática que relaciona as posições S ocupada pelo móvel com o decorrer do tempo T, recebe o nome de função horária das posições, tá bem? E a gente vai representar toda essa simbologia simplificando dessa forma. Então, aqui nós temos, ó, uma equação, né, do espaço como sendo uma função do tempo, tá bem? Vamos procurar demonstrar isso, ver de onde ela vem, tá? Seguindo aqui, ainda a questão da equação horária, então nós vamos ter aqui, ó, para estabelecer a equação horária dos espaços, né, do corpo em movimento uniforme em relação ao tempo, vamos partir do conceito de velocidade, que é um conceito que a gente já tem, tá? Como a velocidade é o espaço sobre o tempo, vamos abrir isso aqui, tá? Ó, o espaço ΔS vai ser S menos S0, T menos T0. Vamos adotar que no início a gente vai zerar o cronômetro. Então, a gente vai fazer que o tempo inicial sendo zero. Aí a gente vai ficar com essa expressãozinha aqui, ó, tá bem? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse t que está aqui, vamos passar para cá. Ó, então, a gente vai ficar assim, velocidade vezes o tempo é espaço final menos inicial. Vamos passar esse daqui para cá, para o outro lado. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, velocidade vezes o tempo, mais o espaço inicial, é o espaço que você quer, né? Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, passando, só trocando de posição. O espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Muitas vezes, para a gente memorizar, a gente fala que isso aqui é a formulinha do sorvete, tá bem? E a gente vai representar assim. Então, vamos transformar isso num sorvete muito legal. Ô, professor, Então, oi, querido. peraí, a fórmula é SFT ou essa que você acabou de fazer? Não, vou fechar aqui, ó. Então, aí, aqui eu estou demonstrando ela, tá bem? Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma coisa, ó. Então, ela chama assim, ó. Então, essa equação horária do espaço em função do tempo no movimento uniforme, ela vai ser representada assim, ó. Beleza? Tá bom. E é isso que a gente tem que saber. Então, essa expressão que está aqui em vermelho, ela relaciona o seguinte, ó, o espaço inicial, a velocidade e o tempo. Então, espaço inicial e velocidade são constantes. Então, à medida que o tempo vai passando, é possível você prever aonde vai estar o móvel. Por isso que ela é uma equação, tá bem? E ela é uma equaçãozinha do primeiro grau, porque o tempo, que é a variável, está aqui, ó, é elevado a 1. Então, não precisa escrever. Beleza? Então, o que nós vamos saber é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o processo que a gente utilizou, né, para demonstrar e chegar a essa questão aqui. Tranquilo? Seguindo um pouquinho, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Na figura a seguir, o móvel desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea, partindo do espaço inicial igual a 2 metros. Tá bem? Então, aqui, ó, está o linguajar. Tá bem? E aqui está simbolicamente, o espaço inicial 2 metros. E com velocidade constante igual a 4 metros por segundo. Então, aqui a gente tem a expressão e aqui a gente tem a forma matemática, simples, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, está aqui a nossa trajetória. Então, a gente tem aqui, ó, a origem, e aqui você vai contando 1, 2, 3, assim por diante, tá bem? Esse espaço aqui está em metros, então nós vamos lá, ó. Ele vai andar nesse sentido aqui, com essa velocidade de 4 metros por segundo. O que quer dizer isso, pessoal? Que a cada segundo que passa, esse móvel vai andar 4 metros. Se essa velocidade permanece constante, veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Andou 4 passos, tá bem? Se essa velocidade fica constante, vai andar mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bem? E assim por diante. Então, é possível prever, por exemplo, assim, quando for 10 segundos, aonde ele vai estar nessa trajetória? A equação serve para a gente prever isso, tá bem? E como é que seria a equação desse móvel aqui? Então, vamos ver. Ó, se aqui é o nosso ponto de partida, então a gente tem um ponto de partida, que é o S0, num tempo inicial,
tá bem? E aqui, ó, vamos imaginar que aqui é o nosso tempo de chegada. Então, ele chegou numa posição S e num tempo T, tá bem? Ó, a equação horária do carro em movimento uniforme é dado por, lembra? S é igual a S0 mais V vezes T. Achar a equação, pessoal, é só substituir essas constantes. Aqui, ó. Por exemplo, ó, substituindo o S0, que é 2 metros, e velocidade, que é 4 metros por segundo, a gente vai ter essa expressãozinha aqui, tá bem? Então, o espaço é igual aqui o espaço inicial, quer dizer que ele partiu daqui, né, da posição 2, e ele caminha a favor da trajetória, velocidade positiva, e essa velocidade vale 4 metros por segundo. Então, a gente consegue prever aonde esse móvel vai estar em qualquer tempo. Por isso que ela é uma equação. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Vê se tá bom aí. Peraí, você não botou tempo? Oi? Você não substituiu o T? Por isso que ela é uma equação. O tempo pode variar. Por exemplo, assim, ó, quando o tempo for igual a 1 segundos, você vai fazer 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, se ele estava na posição 2, depois de 1 segundo, ele foi para a posição 6. Vamos imaginar que você queira pegar no tempo 2. Então, 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, ele foi para a posição 10. Saiu do 2, foi para a posição 10. Vamos imaginar que você quer saber em 3 segundos. Aí você vai pegar 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Então, ele foi para a posição 14. E assim por diante. Tá bem? Tá bom. Então, vamos para o próximo. Depois a gente vai fazer exercício, vamos trabalhar com isso daqui, tá bem? Olha, nesse exercício 1, vamos considerar as equações horárias de um corpo em movimento uniforme. Ele pede para a gente determinar em cada posição, ele pede para a gente determinar em cada caso a posição inicial e a velocidade no sistema internacional, tá bem? E o tipo de movimento. Então vamos lá. Pegando essa equação aqui. Essa equação está dizendo o seguinte, ó, a posição inicial é 10 metros e a velocidade é 5 metros por segundo. Por isso que ele está falando, ó, sistema internacional. O espaço em metros, velocidade em metros por segundo. Como aqui é positivo, está dizendo que esse movimento ele é progressivo. Então, como que a gente vai responder essa questão aqui? Ó, o espaço inicial, 10 metros, tá bem? A velocidade, mais 5 metros por segundo, se ela é positiva, significa que esse nosso movimento ele é progressivo, reafirmando velocidade positiva. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo. Olha, esse aqui. Professor, Oi, explica pode. de novo. Explica de novo. Que Vamos lá. travou para mim. Não, sem problema. A nossa equação que o examinador nos passou é essa daqui. O que ele quer dessa equação? Que você determine quanto vale o espaço inicial, ele quer saber quanto vale a velocidade e o tipo de movimento. Legal? Então, vamos lá. Ó, o espaço inicial é esse número aqui, ó, 10 metros. Velocidade, esse número aqui. Aí você vai ver, positivo ou negativo? Positivo. Velocidade mais 5 metros por segundo. E que tipo de movimento? Como a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Beleza? Vamos fazer outro? Ó, de novo, a equação é muito parecida. A gente só mudou aqui, ó. Aqui é positivo, aqui ficou negativo. Então, quem é aqui no caso o espaço inicial? É 10 metros. A velocidade é menos 5 metros por segundo. Se a velocidade é negativa, que tipo de movimento nós temos? Retrógrado. Olha lá, o movimento é retrógrado. Ele caminha quanto sentido da trajetória. Portanto, essa velocidade é negativa. Então, estamos reafirmando aqui. Beleza? Vamos fazer mais um? Ó, o espaço é igual a menos 5 menos 4t. Então, quem é o espaço inicial dele? Sempre assim, pessoal, esse número é o espaço inicial. Então, ele saiu da posição menos 5 e ele está com a velocidade de menos 4 metros por segundo. Veja, a velocidade negativa, caminhando contra o sentido da trajetória. Portanto, aqui nós temos, de novo, um movimento retrógrado. Por quê?
a velocidade é negativa. Beleza? Vamos fazer mais um. Ixi, esse aqui agora. Ó, espaço é igual a 8 vezes t. O que está faltando aqui, pessoal? Está faltando o espaço inicial. Mas numa equação, quando ele não aparece aqui, ó, como a gente tem uma soma aqui, ou uma subtração, quando ele não aparece, ele é o quê, pessoal? Ele é zero. Olha lá, vou voltar, tá bem? Ele é zero. Olha lá. Então, a velocidade aqui é positiva, não preciso colocar o mais. Então, aqui ele ficou, olha lá, positivo, tá bem? O que significa isso? Ó, o espaço inicial é zero, a velocidade é 8, é positiva, tá bem? Esse movimento, ele é progressivo, porque a velocidade ela é positiva. Mas aí você fala, e aqui, nesse caso, S é igual a T, como é que fica isso? Não tem espaço inicial, não tem velocidade? Tem, olha lá, o zero, partiu do zero, e como apareceu aqui só o T, então aqui é mais um, tá bem? Então vai ficar assim, ó. Espaço inicial é zero e a velocidade é mais um. Esse movimento também ele é um movimento progressivo, porque a velocidade ela é positiva. Tá bem? Vou pegar mais um. Ixi, agora ficou menos aqui. Como é que fica? Dessa forma aqui, pessoal, ó, 0 menos 1 vezes t. Ou seja, nós vamos ter que a posição inicial é zero, a velocidade é negativa, tá bem? E a gente vai ter aqui um movimento retrógrado com velocidade aqui, e não é menos 5 aqui não, tá, pessoal? Aqui é menos 1. Eu que vacilei aqui, tá? Bom? Deu para pegar mais ou menos a questão aí? Pera, professor, volta, por favor. Voltei. Por que que, por que que esses dois últimos deu 1 metro por segundo e o outro deu 5 metros por segundo? Não, não, esse 5 está errado. Não tem esse 5 aqui. Aqui é menos 1. E o de cima? É O de um mesmo? cima, o de cima está certo. O de cima é 1. Ah, tá. De baixo é menos 1. Aqui, então por isso que eu estou arrumando aqui, estou falando isso para vocês aqui, porque essa velocidade menos 1, ela vem para cá. E eu não sei nem por que apareceu 5 aqui, né? Eu digitei errado. Tá bem? Tá. Mas na hora de colocar lá para vocês estudarem, eu vou arrumar. Tá? Então vamos aqui mais um pouquinho. Agora, se tem uma equação, gente, toda equação tem gráfico, tá bem? Então vamos lá. Como vimos, a equação horária do movimento é dada pela expressão S é igual a S0 mais V vezes T. É o sorvete. Aonde o espaço inicial S0 e a velocidade V são constantes, tá bem? E o espaço S vai variar com o tempo, conforme a gente pode ver. A equação horária do movimento uniforme é uma equação do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Assim a gente pode escrever. Ó, a gente pode ter aqui esse gráfico, ó. Aqui temos o eixo dos tempos e aqui o eixo dos espaços. Sempre aqui está o gráfico, pessoal, ó. Sempre vai começar o S0, é sempre de onde começa a reta. Aqui, ó. Tá? Como a velocidade, como ele está inclinado para cima, a velocidade é positiva, significa que o movimento é progressivo, tá bem? Mas ela só tem que começar daqui? Não, ela poderia começar de baixo, tá bem? Então, aqui é um S0 negativo, espaço inicial negativo. Como a reta está inclinada para cima, a velocidade é positiva. Também, de novo, movimento progressivo. Mas poderia começar do zero? Sim, aqui, ó, pode começar daqui. Então, ele começou da origem, também. A reta continua inclinada para cima, então a velocidade é positiva, o movimento é progressivo também, tá? Então, para representar isso, seria mais ou menos assim, ó, você tem uma cidade A e uma cidade B. Como a gente está falando que está caminhando velocidade positiva, significa que ele está caminhando a favor dessa trajetória. Então, esse móvel, o que acontece com ele? Ó, sentido positivo, ele vai sair daqui e vai vir para essa cidade aqui, ó. Está caminhando nesse sentido aqui.
Tá bem? Vamos ver aí. Mas se a velocidade fosse negativa, como é que seria? Tá? Ó, aqui o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, porque ele está caminhando nesse sentido aqui. Ó. Isso aqui é a velocidade. Tá bom? Bom, mas se a velocidade fosse negativa, aí, sempre aquela coisa, pessoal, do início aqui dos espaços, aqui é o S0, ponto de partida. Veja que agora a reta está para baixo. Se ela aponta para baixo, a velocidade é negativa. Então, o movimento é retrógrado. Tá bem? Poderia sair aqui de cima? Pode. Olha lá. Saindo aqui do zero. Tá bem? Ou poderia sair daqui de cima também. Então, aqui, ó, parte, né, o ponto de partida, e vai caminhando contra o sentido da trajetória. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, como que seria isso? Ó, aqui está a nossa cidade A e aqui está a nossa cidade B. Aqui é o sentido positivo da nossa trajetória, tá bem? Então, esse móvel estaria indo da cidade B para a cidade A, com uma velocidade, tá bem? Então, a gente vai dizer que esse movimento ele é retrógrado, velocidade negativa. Tá bem? Nós vamos trabalhar esses gráficos depois de alguns exercícios. Correto? Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, se estiver subindo, sempre vai ser progressivo para baixo, retrógrado? Isso. O gráfico, a reta subindo, movimento progressivo. Reta para baixo, que nem tem aqui, aqui ou aqui, movimento retrógrado. Tá? E aí você faz a ligação, o movimento retrógrado está contra o sentido da trajetória. Movimento progressivo, a favor do sentido da trajetória. Beleza? Isso aqui só mais é o fundamento, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui um exercício, tá bem? Considere o gráfico ao lado, determine. Então, você tem esse gráfico aqui. Então, aqui, olhando para esse gráfico, no eixo X, nós temos os tempos. E no eixo Y, nós temos o espaço. O espaço está medido em metros e o tempo é medido em segundos. Tá bem? Gente, esse aqui é o gráfico, a reta. De onde ele partiu? Ele partiu da posição menos 10. Então, o nosso S0 está aqui. Esse movimento é progressivo ou retrógrado? Como a reta está inclinada para cima, o movimento é progressivo. Então, veja, ele saiu da posição menos 10 e foi para a posição 20. Então, ele progrediu na trajetória. Tá bem? Então, vamos lá. Ó, qual é o espaço inicial? Qual a velocidade? Aí ele fala, o instante em que o móvel passa pela origem, passar pela origem é passar pelo zero aqui, tá, gente? E D, a equação horária do movimento. Então, agora a gente vai trabalhar todas essas questões aí, tá? Então, vamos ver aqui a resolução. Ó, o espaço inicial dele. O espaço inicial é menos 10 metros, que é esse daqui, ó. É de onde começa essa reta aqui, ó. Essa reta começa da posição menos 10. Então, aqui é o nosso espaço inicial, tá bem? Aí ele pede a velocidade. Bom, aqui nós vamos ter que calcular a velocidade. Como a velocidade é ΔS sobre ΔT, pelo gráfico nós temos, ó, posição inicial menos 10. Então está aqui, menos 10. Vamos pegar essa posição aqui 20, ó, que é dado que a gente já tem aqui um tempo para trabalhar, tá bem? Quando ele estiver na posição 20, o tempo está marcando 6. Então, assim, ó, posição 20. Assim, nós vamos ter que o ΔS vai ser posição final, que é o 20, menos o 10. 20 menos o 10. Então, só que tem o seguinte, gente, ó, 20. Esse menos aqui, ó, é esse daqui. E esse outro menos aqui é desse daqui, ó, do S0. Tá bem? Então, para sair daqui e chegar até aqui, ele percorreu aí, ó, 30 metros. Tá bem? Olha lá, ΔS é 30. Ainda do gráfico, nós temos o seguinte: para a posição inicial igual a 10 metros, o tempo inicial é zero. Tá bem? Então, quando está aqui, ó, o tempo é zero. Tá? Quando ele vai para a posição 20 metros, que é essa daqui, se você olhar no eixo dos tempos, está marcando 6 segundos. Então, o nosso ΔT ele vai ser 6 menos zero. Logo, o nosso ΔT é 6 segundos.
Aí, reforçando lá, velocidade é ΔS dividido por ΔT. 30 dividido por 6, logo, essa velocidade vai ser 5 metros por segundo. Bem? Instante em que o móvel passa pela origem, tá bem? Passar pela origem, pessoal, é quando, em que instante essa reta corta o eixo dos tempos. Ela vai cortar o eixo dos tempos no instante 2 segundos, tá bem? Olha lá. Então, sempre que perguntar, instante em que o móvel passa pela origem, você vai olhar para a reta, essa reta aqui, e ver quando ela passa, quando ela corta o eixo dos tempos. Onde ela corta o eixo dos tempos, é aqui que ele está passando pela origem. Porque quando você está nos 2 segundos aqui, ó, se você olhar aqui, o espaço é zero. Tá bem? O S é zero. Tá? Vamos ver aqui. A equação horária desse movimento. Como a equação horária é igual, ela é S igual a S0 mais V vezes T, e como a gente tem o S0 menos 10 e a velocidade igual a 5 metros, logo a nossa equação vai ser, vamos substituir o S0 aqui por menos 10 e vamos substituir a velocidade por 5. Essa é a equação desse movimento, tá bem? Ok? Peraí, professor, explica de novo a C e a D. A C e a D. A C, ele pede para a gente assim, ó, em que instante o móvel passa pela origem. Então, você vai olhar a reta, essa reta aqui vermelha, e ver aonde ela corta o eixo dos tempos. Aonde ela cortar o eixo dos tempos é o momento em que ele passa pela origem, tá bem? Ah, então, ele sai daqui e vem para cá. Ó, vamos fazer essa continha aqui, ó. Tá vendo essa equação aqui, ó? Quando o tempo for 2, quando o tempo aqui for 2, aí você vai fazer 5 vezes 2, 10. Mais 10 com menos 10, 0. Então, aqui é 0. Ó, se você olhar aqui, ó, olhou para o eixo dos espaços, você vai enxergar 0. Tá bem? Quando você está A aqui, ó, minha dúvida, pera, a C, o instante, como ela passa pela origem, é 2. é 2 segundos. Tá aqui, ó. Tá? Que é o momento em que essa reta corta o eixo dos tempos. Tá. Tá bem? E a equação horária é só pegar a equação geral, né, o sorvete, e substituir as constantes. Quem são as constantes? É o ponto de partida, que é o S0, e a velocidade. Tá bem? O ponto de partida é menos 10, que está aqui, ó. Tá? Então, a gente colocou aqui menos 10. E a velocidade, 5 metros por segundo. A gente só colocar aqui, 5 vezes t. Tá bom? Podemos passar adiante? Vamos ver aqui, ó. Esse exercício da FEI. Ele diz o seguinte: a posição de um móvel em movimento uniforme, ele varia com o tempo conforme a tabela que segue. Então, vamos lá. Aqui tem o espaço, aí tem 25, 21, 17, 13, 9, 5. Gente, observa que ele está caminhando contra o sentido da trajetória, porque os marcos estão diminuindo, não estão aumentando. Então, quando Professor, o tempo. Oi, você consegue voltar na slide anterior, por favor? volta. Vamos lá. Aqui. Ah, você não chegou a colocar o espaço final por quê mesmo? Esse aqui, você está no item D, é isso? Ah, É porque é uma equação. Então, você está prevendo aqui, ó. Essa equação ela está dizendo o seguinte: para qualquer tempo, você pode prever onde vai estar o móvel. Vamos pegar, por exemplo, aqui 6, ó. Quando o tempo for 6, você vai pegar esse T, que é 6, aí você vai fazer a conta. 6 vezes 5, 30, menos 10, 20. Então, ele está na posição 20. Olha que legal. Viu? então é por isso que eu não determino o T? Por O E? isso que você, então, por isso que você não vai determinar o T nem determinar o S. Então, para cada T que você quiser, você vai ter o S correspondente. Por isso que é uma equação, entendeu? É que nem assim, vamos imaginar assim, que nem um taxímetro, entendeu? Cada quilômetro que o táxi roda, ele vai marcar um valor lá para você pagar, entendeu? Então,
Por exemplo, eu poderia prever aqui, ó, que posição esse móvel vai estar no instante 10 segundos. Veja, aqui na frente, ó, 10 segundos. Por isso que é uma equação. Você prevê, né, num determinado tempo, você vai conseguir determinar aonde está o seu móvel. Perfeito? Uma Certo, equação é isso, tá? certo. Então, vamos para frente aqui, ó. Então, vamos pegar esse exercício da FEI, tá modificado, né? Nós estamos explorando esse exercício. A posição de um móvel em movimento uniforme. Então, vamos lá, varia com o tempo, conforme a tabela que segue aí. Então, aqui tem a tabela, tá bem? Ó, tempo inicial 0, está na posição 25. Então, sempre onde está o tempo inicial, você tem o espaço inicial. Beleza? Tempo inicial aqui é 0. Então, o espaço inicial vale 25. Tá? Então, vamos lá. Ó, pede-se. O que ele está pedindo? A equação horária desse movimento. B, o gráfico da velocidade. C, o gráfico dos espaços. Agora a gente já vai sofisticar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, na resolução. Ó. A equação horária desse movimento, ela vai ser, ó, como o móvel sofre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais, vamos ver isso, ó, de 25 para 21, 4. De 21 para 17, 4. De 17 para 3, 4. De 13 para 9, 4. De 9 para 5, 4. É isso que quer dizer deslocamentos iguais, entendeu? Em tempos iguais, ó, de 0 para 1, 1. De 1 para 2, 1. De 2 para 3, 1. De 3 para 4, 1. De 4 para 5, 1. Então, ele tem deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Tá bem? Então, esse móvel ele está em movimento uniforme. Como a equação horária do movimento uniforme é dada, ela é dada por S igual a S0 mais V vezes T, vamos determinar as constantes da equação. Olha, gente, o S0 e a velocidade V, que é o que nós temos que determinar. Assim, nós vamos ter o seguinte, qual é o tempo inicial? É onde a gente tem aqui o zero. Onde tem o zero, ele está na posição 25 metros. E a velocidade é ΔS dividido por ΔT. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, velocidade, você vai pegar posição final. Ó, gente, ele veio aqui para a posição 5. Essa é a final. Menos a inicial, ele saiu da 25. Tá bem? Então, vai ser 5 menos 25. Tempo final, 5 menos o tempo inicial, que é zero. Então, essa velocidade você vai pegar 5 menos 25, vai dar menos 20 dividido por 5. Então, essa velocidade vai ser menos 4 metros por segundo. Logo, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, o espaço é igual a 25, que é de onde ele partiu, menos 4 vezes t. Como a velocidade é negativa, nós estamos falando de movimento retrógrado. Agora, vamos enxergar isso nos gráficos, tá bem? Gente, aqui tudo bem? Entenderam aí? Tranquilo? Então, nós vamos enxergar isso nos gráficos, tá bem? Ó, o gráfico da velocidade, tá bem? Ó, aqui nós vamos ter o eixo X e o eixo Y. No nosso eixo X, ó, vamos colocar aqui os tempos, tá? Ó, vamos colocar aqui, podemos até 6, porque o tempo que parou lá foi no 5. E aqui os espaços, tá bem? Aqui os espaços negativos, tá? Então, aqui a gente tem tempo e aqui a gente tem a velocidade, tá? Ó, tempo 1, tempo 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, tá bem? Mas nós vamos parar aqui no 5, tá? Vamos pegar aqui as velocidades. Aqui nós temos o seguinte, ó, para cada tempo, a velocidade ficou constante, ó, não mudou, tá bem? Ó, vai embora, tá? Então, aqui nós temos o gráfico da velocidade. Nesse caso aqui, ó, veja, o gráfico ele está abaixo do eixo dos tempos e ela vale menos 4 metros por segundo. Então, aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho tempo. Aí nós vamos fazer esse gráfico aqui, ó, do espaço. Vamos lá. Como é que seria? Vamos colocar aí também os tempos, tá?
Vamos colocar aqui os espaços, tá bem? Olha lá. Agora aqui é espaço, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, tá? Então, veja bem. Quando é 0, ele está onde? 25. Quando é 1, ele está em 21. Aqui, ó. Quando o tempo é 2, ele está onde? No 17. Aqui, ó. Tá vendo? Tempo 2, 17. Tempo 3, ele vai estar onde? No 13. Tempo 4, ele vai estar onde? No 9. Tempo 5, ele vai estar onde? No 5. Tempo 6, assim por diante, tá bem? A reta é descendente. Ó, velocidade negativa. Esse exercício é muito legal para a gente recordar todos esses conceitos que a gente viu, tá bem? Tem um aqui que é um exercício da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu acho que, não sei, o meu tempo está dando aí já, né? Porque esse exercício aqui vai tomar um pouquinho de tempo. Eu vou retomar a aula que vem com esse exercício aqui, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então a gente não faz esse exercício hoje? Não, porque esse exercício, ele está aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar ele semana que vem. Tô. Tá bom? Tá bom. Então, a gente para por aqui. Terça-feira que vem, a gente vai estar junto de novo. Fechou, Beleza, meu pessoal? parceiro Jota. Gente, obrigado. Desculpa o atraso aí, tá bem? Semana que vem, tamo Obrigado junto. você, Jota. Valeu, gente. Mais uma Obrigado. vez, amigo. Um abraço. Outro, querido. Vamos lá, pô, será que o Pedro já tá aí já? Não? Deixa eu ver. Pedrão, Pedrão, Pedrão. Não. Não. O professor Pedro já deve estar entrando. Já vou mandar mensagem para ele para ver. Já tá, galera? Só um pouquinho.